Convido a igreja a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Assim como o nosso pastor já falou, você, meu irmão, abra o teu coração para ouvir o que Deus quer falar nessa noite. Assim como o meu coração está aberto para ouvir o que Deus quer falar comigo também. João, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos de número 16. Diz assim, todos acharam? Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, e mais uma vez nós oramos, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Tira de nós agora todo o impedimento para ouvir a Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, eu oro a Ti, que eu diminua e que o Senhor cresça, ó Pai, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, quando nós olhamos para esse contexto dessa passagem, você vai pensar, quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma explanação de todo o capítulo 15, mas o versículo 16 é como se fosse o ápice, como se fosse o clímax. Ali quando Jesus chama os discípulos e fala com ele: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E eu escolhi a vocês, mas com uma tarefa, com uma missão. Então esse é o clímax desse capítulo. Por isso que nós lemos esse versículo e vamos falar um pouco de todo o capítulo, de todos os 27 versículos. Esse capítulo, irmãos, quando nós olhamos para todo o contexto dessa passagem, nós vemos que ela começa no capítulo de número 13 e vai até o capítulo de número 17. Esse tempo, do 13 ao 17, se você acompanhar na sua casa, você vai ver que muda um pouco o foco. Esse foco agora de Jesus, ele se volta agora para os seus discípulos e em especial para os seus apóstolos. Também é conhecido esse intervalo do 13 ao 17 como o discurso de despedida de Cristo. No final do capítulo 14, mais precisamente no versículo 31, Jesus agora ele sai do local aonde estava sendo efetuado a ceia e se dirige agora para o Monte das Oliveiras. Só que esse caminho que é percorrido dali, da onde ele sai até o Monte das Oliveiras, esse caminho ele não é percorrido em silêncio. Jesus, ele vai conversando com seus discípulos, porque ele via que essa seria a última oportunidade que ele teria para aconselhar os seus discípulos a não seguirem os passos de Judas. Se vocês se lembram, na hora da ceia, Judas abandona Jesus, sai para o trair. Então Jesus agora sai com os outros 11 em direção ao monte e ali vai conversando com eles, para que eles não imitassem, para que eles não seguissem o caminho de Judas, ou seja, para que eles deixassem transparecer na sua vida e estivessem preparados para aquela obra a qual seria colocada sobre os ombros deles. Eles foram escolhidos para uma obra. E quando nós olhamos no capítulo de número 15, logo no comecinho, Jesus então ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação entre ele e uma videira, e entre os seus discípulos e os ramos dessa videira. Mas a pergunta, irmãos, em certo contexto por que Jesus escolheu uma videira para fazer uma comparação, ou seja, para usá-la como um exemplo? Por que uma videira? Porque se nós formos olhar, irmãos, uma videira, ela não tem muitas qualidades, ela produz o vinho, mas ela é uma planta fina, é uma planta que não dá muita sombra. Podia se comparar com uma oliveira. A oliveira, como o próprio nome do monte já diz, Monte das Oliveiras.
A oliveira, irmãos, em Juízes, se você for olhar, Juízes 9 e 8, a oliveira ela foi contada como para ser rei entre as árvores. As árvores ali chamaram e pediram para que a oliveira fosse rei entre elas. Mas por que Jesus, então, ele escolhe exatamente a videira? Quando nós buscamos e procuramos saber, nós agora vemos que o motivo geralmente atribuído para o emprego da figura da videira é que a videira representava Israel no Antigo Testamento. Toda vez que se falava de Israel, ou toda vez que se falava de videira, era usada a videira para tipificar Israel. Israel era tipificado pelo uso da videira. Mas essa videira, irmãos, ela é o seguinte: toda vez que se falava da videira, se falava de Israel, mas era usado para mostrar a degeneração de Israel. Ou seja, como que Israel agora estava se degenerando. Nós podemos acompanhar em Ezequiel, capítulo de número 15, versículo de número 4, ele diz o seguinte: eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ele declara que apenas os ramos da videira são próprios para queimar, ou seja, a vinha de Jerusalém deve ser devorada pelo fogo. Mais à frente nós vamos entender o porquê que Jesus faz essa comparação entre ele e a videira. Também tem outra parte que diz o seguinte, Jeremias, capítulo 2, versículo 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como videira brava. Mais uma vez também falando de Israel, falando da videira, e falando da degeneração de Israel. Deus tinha escolhido de todas as árvores uma videira, como ele havia escolhido um povo para mostrar ao mundo a sua glória, mas esse povo o desonrou, esse povo não seguiu o seu caminho, esse povo não fez a tua vontade. Israel, irmãos, é como um corredor que não conseguiu alcançar o seu objetivo para o qual ele foi preparado. Israel, ele é comparado àqueles corredores aquela corrida que entrega o bastão e o outro pega e continua. Israel não conseguiu entregar esse bastão, ele não passou esse bastão. Então Jesus, ele vem agora e diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são o ramo. A comparação agora de Jesus com aquela videira degenerada, ou seja, aquele Israel que não conseguiu alcançar o objetivo de Deus. E ele fala, não é mais aquele Israel, agora a videira verdadeira sou eu. Por quê? Porque ele iria completar os propósitos e os desígnios de Deus. E quando ele chama os seus discípulos, ele fala, e vocês são os ramos. Vocês são aqueles que têm vida a partir da videira. Vocês são aqueles que estarão ligados à videira, estarão ligados a mim. Então vocês terão vida a partir de mim. Ou seja, a videira verdadeira agora estava perante os discípulos como um ideal do Israel espiritual. O Israel perfeito, a videira perfeita. Israel agora, irmãos, não era mais aquele povo. Israel agora estava simplesmente tipificado em Cristo. E os discípulos, o novo Israel de Deus, ou a igreja do Senhor, que ali começava. Embora Jesus fale de diversas coisas, como nós vemos, fala de agricultor, fala de fruto, fala de queimar, fala de podar. Existem vários textos que você pode tirar aqui, várias lições. Mas existe uma lição a qual nós vamos meditar nela nessa noite.
E o tema do nosso sermão é: todo aquele que é escolhido por Deus em Cristo traz em si as marcas da regeneração. Todo aquele que é escolhido por Deus em Cristo traz em si as marcas da regeneração. E olhando para esse texto, nós podemos ver algumas marcas, pelo menos 3. E uma dessas marcas é: ele, o escolhido, ele tem o seu coração purificado pela palavra. Acompanhe comigo o versículo 3. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O coração agora já está limpo, e quando Jesus fala sobre a limpeza através da palavra, ele quer afirmar que todo aquele que é escolhido seu é limpo e é regenerado, assim como os discípulos já estavam limpos e já estavam regenerados pela palavra do Senhor. Agora eles estavam limpos pela palavra e deveriam permanecer ligados na videira. Jesus também estava advertindo aos seus discípulos que não imitassem as obras de Judas, mas que permanecessem na fé, e que transparecessem não as obras do diabo, mas o fruto do Espírito. E quando nós falamos de fruto do Espírito, nós pensamos logo em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Acabou aí? Podemos botar também e acrescentar nesse fruto o arrependimento perante Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a santidade de vida. Como tem ficado de fora, irmãos, esses 3: santidade de vida, fé no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, onde faltam esses frutos, procura-se, irmãos, em vão a graça ou a espiritualidade da vida. Onde não houver fruto, infelizmente, também não há vida. O cristão regenerado, irmãos, você nunca vai encontrar ele ocioso, nunca permanece indiferente ou amortecido. É um engano supormos que somos membros dessa videira que é Cristo, irmãos, e não imitarmos o exemplo que Ele nos deixou. Não tem como eu dizer que eu estou ligado à videira se eu não produzo os frutos, se eu não transpareço na minha vida aquilo que Ele deixou como exemplo. O Espírito de vida de Jesus se dará a conhecer no comportamento diário daqueles que foram regenerados e ligados na videira verdadeira. Foi Cristo mesmo que disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então os frutos da minha vida são um testemunho da árvore a qual eu estou ligado nela. Se eu estou ligado em Cristo, meus frutos serão frutos bons. Agora, se eu não estiver ligado em Cristo, irmãos, o que eu vou produzir? E por esse motivo, o de serem escolhidos por Cristo e de dar frutos, é que chegamos à nossa segunda afirmação. Ele, o escolhido, traz em si as marcas do amor de Cristo, e por isso ele é odiado pelo mundo. Se você traz em si as marcas do amor de Cristo, com certeza, irmãos, o mundo vai te odiar. Versículo de número 18, acompanhe comigo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. 19, o que diz a igreja? Se vós fosseis... Nós não fazemos parte desse mundo, meu irmão. Nós não fazemos parte desse mundo, minha irmã. Cristo nos escolheu, Cristo nos separou, e quando Ele nos separa, nós começamos a produzir, a fazer boas obras.
E com certeza o mundo vai nos odiar. E Jesus agora ele se volta daquela calorosa garantia de amor e união que ele estava ali falando com seus discípulos, que eles estavam prontos para dar frutos maravilhosos, e começa a falar agora a respeito do ódio que eles iriam enfrentar. Jesus vem falando agora, preparando aqueles homens para aquilo que eles iriam com certeza enfrentar, e a condição a qual está posta aqui por Jesus é fatual. Não é invenção, é fato. Eles iriam mesmo ser odiados. E não é simplesmente aquele aborrecimento, não, como nós podemos ver ali em Mateus ou em Lucas. A palavra ódio aqui é literal, é ódio mesmo. Jesus ele já tinha enfrentado o ódio. Jesus, ele já tinha enfrentado o ódio dos próprios judeus. Agora ele iria enfrentar o pior, a morte, como um assassino, como um perturbador. Jesus está tentando preparar os seus discípulos para experiências que eles vão ter que encarar quando ele os deixar. Se os discípulos, irmãos, pertencessem ao mundo, mas eles não pertenciam, eles seriam amados pelo mundo. O mundo os amaria, mas eles não pertencem. Ou seja, eles simplesmente faziam aquilo a qual Deus mandou. Por quê? Porque Cristo os escolheu do mundo, Cristo os tirou do mundo, assim como tirou a mim e a você. E muitas vezes nós não entendemos porque o mundo nos odeia, mas é porque, irmãos, nós andamos na contramão do mundo. Quando o mundo olha para nós, ele vê a diferença. Nós somos escolhidos por Deus. E você nessa noite, meu irmão, Deus te convida a se render aos pés dele, a entregar o seu coração, a ser diferente, a fazer parte desses escolhidos de Deus. Quem está do lado do Senhor tem a inimizade do mundo. Quanto mais é dedicado à obra, quanto mais ele produz fruto, tanto mais ele enfrentará a hostilidade do mundo. Quanto mais você fizer para Deus, irmãos, não se engane, mais você vai ser odiado. Mas como nós falamos ali em Itanguá, Paulo chama isso de graça. Sofrer por amor a Cristo, sofrer como Cristo sofreu, é graça para nós. O mundo perseguirá e odiará os que são escolhidos e regenerados por Cristo, porque não conhecem a Deus. Quando Cristo fala por minha causa, significa literalmente por causa do meu nome. Os cristãos escolhidos por Deus irão sofrer por causa do nome de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa daquilo que Cristo deixou para a sua igreja, por causa daquele evangelho a qual nós devemos pregar, pelo evangelho que nós devemos lutar por ele. Por isso nós seremos perseguidos. Por isso nós somos odiados. Agora, meu irmão, se você não é odiado, se você não é perseguido, alguma coisa tem de errado. É hora de revermos um pouco os nossos conceitos. Se eu não incomodo a ninguém, tem algo de errado comigo. Tem algo de errado comigo. Se eu não incomodo o mundo, alguma coisa está em falha comigo. Porque é bíblico. O mundo vai odiar vocês, porque eles me odiaram primeiro. Porque se vocês fazem a minha obra, se vocês estão ali comigo, o mundo vai odiar vocês. Por darmos frutos, por sermos odiados, mas mesmo assim nós continuamos dando o testemunho de Cristo. E assim nós chegamos à nossa terceira
a nossa terceira afirmação. Ele, o escolhido, dá o testemunho de Cristo. Versículo 26 e 27, que diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aqui, pela terceira vez no discurso de despedida, Jesus promete aos discípulos que enviaria o Consolador. Ele enviaria o Paráclitos, ou o Consolador. O vier aqui, amor, ele faz um paralelo. Esse vier, ele faz um paralelo com o eu enviarei. Jesus, ele vai enviar. Jesus, quando vier, tudo procede do Senhor. Neste ponto, como no capítulo 14, versículo 17, quando fala do Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da verdade. O Espírito Divino dará testemunho de Jesus. A linguagem que Jesus usa aqui, irmãos, segundo os comentaristas, é uma linguagem forense, ou seja, o testemunho aqui é você testemunhar algo que você realmente viu, que você realmente contemplou, que você viu acontecer. É essa linguagem que Jesus usa aqui, quando ele fala que vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, o vós aqui é bem enfático, significa que os apóstolos iriam testemunhar da relação ou dos fatos que ocorreram durante aquele caminhar, durante aquele período que eles estiveram com Jesus. Aqueles homens seriam testemunhas das obras de Cristo. O Espírito Santo iria testemunhar através de milagres? Sim. O Espírito Santo iria testemunhar através de sinais? Sim, é bíblico. Mas como que o mundo poderia ver as obras do Espírito, se a própria Bíblia diz que o mundo não conhece o Espírito? Eles iriam ver essas obras através de quem? Dos apóstolos. Mas não seriam simplesmente só as obras do Espírito Santo que seriam testemunhas. A vida daqueles homens também seriam testemunhas, assim como a minha vida e como a sua vida é testemunha hoje. Não somente a obra do Espírito Santo na nossa vida, mas o nosso viver diário testemunha de Cristo no mundo a qual nós vivemos. Jesus, quando ele fala ali do Espírito Santo que viria para ajudar a testemunhar, para ser testemunha juntamente com eles, ele está falando não só para os apóstolos, mas para toda a igreja que se formaria dali por diante. Ou seja, desde lá até agora, eu e você fazemos parte dessa igreja. Eu e você somos testemunhas de Cristo. E como que eu estou testemunhando desse amor? Como que está sendo o meu testemunho? Se nós juntarmos os 3 pontos, o que eu estou fazendo para dar frutos? Será que eu estou sendo odiado pelo mundo? Será que eu estou mostrando o amor de Deus, mesmo sendo odiado pelo mundo, eu demonstro o amor de Deus? E será que eu estou testemunhando desse amor de Deus na minha vida? Como que anda a minha vida com Deus? Como que anda a minha vida como escolhido do Senhor? Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Se nós tivéssemos escolhido a Jesus, nós poderíamos fazer o que nós quiséssemos. Mas foi Ele que nos escolheu. E Ele fala, e eu escolhi já com um propósito, eu escolhi vocês já com um objetivo, eu já escolhi vocês com algo traçado, para que vades e dê fruto. E esse fruto vai de contrário ao mundo a qual nós vivemos. Após vermos, irmãos, que somos escolhidos,
somos regenerados para dar frutos, somos odiados pelo mundo e testemunhamos de Cristo, podemos fazer algumas aplicações. Primeira, nós somos escolhidos por Deus em Cristo para produzirmos frutos, não para ficarmos parados. Somos ligados na videira e a vida da videira está em nós, por isso devemos levar essa vida que nos foi dada, nós devemos levar essa vida agora aos que se encontram mortos. Quantos que nós passamos todos os dias e às vezes nós não falamos do amor de Jesus, nós não fazemos, nós não produzimos um fruto, nós recebemos essa vida em nós. Eu não sei quantos que tiveram o privilégio de nascer num lar evangélico. Eu não nasci, como diz, eu vim do mundo, e bem lá do mundo. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, irmãos, se não fosse o amor de Deus por mim, para me dar vida, porque eu estava morto, e agora eu quero levar essa vida que eu recebi a outros. Mas muitas vezes nós ficamos calados. Muitas vezes nós olhamos aquele que se encontra morto no seu pecado, morto no seu delito, e olhamos e dizemos, isso é problema dele, eu cuido da minha vida, ele cuida da dele. Eu quero estar bem com Deus. Só que Deus também fala nessa parte desse capítulo 15, que aquele que não produz fruto, ele é cortado e lançado fora. Se eu não produzo fruto, irmãos, o que vai ser? O que eu vou apresentar? Segunda aplicação, se o mundo nos odeia é porque nós não andamos segundo o costume, segundo o seu costume, nem produzimos os seus frutos, que são as obras da carne, também em Gálatas, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Você pode ler lá em Gálatas 5, 19, 20 e 21. Dessa forma, irmãos, nós andamos na contramão do mundo. Se eu produzo fruto, se eu procuro andar na presença de Deus, se eu procuro honrar a escolha que Deus fez por mim, eu vou andar na contramão do mundo. O que foi dito aqui, eu vou procurar me afastar disso. Não andar paralelo com isso. Fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Fazer a diferença no mundo a qual eu vivo, na comunidade a qual eu vivo, no bairro que eu vivo. Fazer a diferença na igreja que eu vivo. Aonde eu passar, que eu venha fazer a diferença. Terceira e última aplicação. Cristo, através do Espírito Santo, nos capacita para sermos testemunhas do seu amor. E esse testemunho vem através de uma vida consagrada a Deus e ao serviço do Evangelho de Cristo. Qual a sua concepção de vida consagrada a Deus? É vir nos cultos? Como disse o pastor, hoje é dia de culto. Nossa, hoje é dia de culto, tem que ir. Isso é a sua concepção de vida consagrada a Deus? Vida consagrada a Deus é andar com a Bíblia debaixo do braço? Qual a sua concepção de vida consagrada a Deus? Qual a minha concepção de vida consagrada a Deus? A minha, irmãos, por mais que eu busque fazer a vontade dEle, eu sempre vou reconhecer que eu ainda não fiz nada. Por mais que eu busque fazer a vontade dEle, por mais que eu tente andar nos caminhos dEle, eu sempre vou reconhecer que eu não fiz nada. Como diz um outro pastor,
eu sou menos do que nada. Qual a sua concepção de vida consagrada a Deus? Talvez a sua concepção seja participar dos cultos, pronto, minha vida já está consagrada a Deus. Eu vou na igreja aos domingos, pronto, minha vida já está consagrada a Deus. Qual a sua concepção? Para concluirmos, se já estamos limpos e regenerados pelo Espírito Santo, com certeza seremos odiados pelo mundo, pois o nosso modo de vida vai na contramão do mundo, principalmente ao testemunharmos desse tão grande amor. Irmãos, o mundo, ele não aguenta olhar para você e ver a confirmação da obra de Deus na tua vida. Ele não aguenta olhar para você e saber que ele está condenado e você salvo. Por isso que ele te persegue. Por isso que ele vem em cima de você. Por isso que o diabo te odeia. Só que, infelizmente, muitos de nós acabamos nos entregando, acabamos baixando as nossas armas, acabamos nos rendendo e fazemos a vontade dele. Qual a sua concepção de uma vida consagrada a Deus? Vamos nos colocar de pé. Você que é escolhido por Deus, você que foi regenerado por Deus, você foi escolhido para fazer a diferença. Se até hoje você não pensou nisso, se até hoje você não parou para pensar nisso, você vai ter uns minutos de oração agora, em silêncio, para conversar, você e Deus, para meditar na sua vida, você e Deus. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito da minha vida?